Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos um vídeo por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, estamos aí hoje com a nossa aula 200 do nosso curso de Matemática Básica, trabalhando aí no momento com matrizes e determinantes. E primeiramente começar aí, pessoal, pedindo desculpa aí porque nós ficamos um tempo aí sem postar vídeos, porque devido à correria aí, né, nós acabamos não conseguindo postar um vídeo por semana, mas pretendemos aí sanar essas deficiências aí, né, desses vídeos que ficaram faltando e hoje, inclusive, nós estamos ali na data de 2 de maio ainda, mas o vídeo está sendo postado hoje, é mais um controle nosso para que nós possamos postar um vídeo por semana. Então vamos, por esses dias aqui, vão haver vários vídeos aí para a gente poder retomar aí as atividades do canal e cumprir aí o estabelecido, tá ok? De um vídeo por semana. Bom, pessoal, é o seguinte, fiquei devendo aí na aula passada, né, nós trabalhamos com determinantes, as propriedades dos determinantes, e vimos diversas propriedades envolvendo as linhas e as colunas dos determinantes, como é que se calcula os determinantes, vimos o teorema de Laplace, a definição de cofator, enfim, fizemos vários exercícios e eu comentei com vocês que a abordagem que nós fizemos é uma abordagem mais algébrica, né, da álgebra linear, que é uma abordagem que tem se utilizado mais atualmente, que é o seguinte, nós olhamos para a matriz, né, e aí definimos o determinante como um número associado a essa matriz. E esta definição, ela acaba deixando muito vaga, né, ficando muito vaga, e de fato, não é assim que o determinante historicamente surgiu, né? Embora ela seja uma definição, a maneira como é definido atualmente o determinante, que envolve conceitos avançados de álgebra linear, é uma definição também precisa, que nós não fizemos, ela é precisa também. Enfim, define-se o determinante como um número associado a uma matriz, ou seja, uma função que satisfaz determinadas propriedades. E aí, a partir daí, se demonstram aquelas propriedades que nós argumentamos aí nas aulas passadas. Até que nós conseguimos argumentar de uma maneira satisfatória, né? Mas ainda ficou um vácuo aí, né? Ficou uma lacuna sobre como é que é realmente a definição do determinante, pelo menos do ponto de vista histórico, né? Bom, então nós vamos agora trabalhar um pouco com essa definição, também será uma forma mais simplificada, né, do que se nós falássemos de uma maneira mais avançada aí em matemática, mas eu acredito que vai ser muito produtivo, muito interessante, vai abrir um pouco a cabeça de vocês de que o determinante é uma ferramenta muito interessante, né, e como ele surgiu. Na verdade, como ele surgiu mesmo, eu vou passar aí, quando nós terminarmos os determinantes, nós vamos voltar para sistemas lineares. E aí eu pretendo, em algumas aulas que nós vamos estudar a regra de Cramer, então eu pretendo explicar para vocês as origens realmente do surgimento do determinante. Bom, então para a gente começar essa perspectiva, né, que ela sai um pouco da álgebra linear e vai mais para a parte da álgebra de grupos, né, de permutações que nós chamamos, uma parte mais abstrata, né, digamos assim, que está mais relacionada à forma como de fato surgiram os determinantes, que é na verdade a forma como surgiram. E o primeiro conceito que nós temos que comentar é o conceito de permutação. Nós estudamos em análise combinatória, caso vocês não se lembrem, né, voltem aí e vejam na nossa playlist do canal o conceito de permutação. Então, a permutação, né, é um conceito que nós vimos. Então, quando nós tínhamos n elementos, né, o total de permutações destes n elementos, nós mostramos aí, né, nós argumentamos que é n fatorial. N vezes n-1 vezes n-2 até vezes 1, né? O produto dos números inteiros do n até o 1. Enfim, esse é o total de permutações de n objetos. O número de maneiras de colocar em fila esses objetos. Então, a definição tradicional, né, histórica e de determinantes vai utilizar esse conceito de permutações. Então, quer dizer, um número de maneiras de colocar em fila n objetos, n fatorial, tá? Então, de posse desse conceito de permutações que nós estudamos em análise combinatória, nós vamos começar a argumentar aí a ideia dos determinantes, né? Então, primeiro, né, vamos dar alguns exemplos aqui. Se o n for igual a 3, por exemplo, né, então vamos imaginar que nós temos 3 objetos aqui, 1, 2 e 3.
Então, quais são as permutações que nós podemos fazer aqui? Bom, nós temos essa permutação 1, 2, 3. Nós temos a permutação 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 e 3, 2, 1. São 6 permutações. Então, de fato, 3 fatorial é igual a 6. Quer dizer, esse número de maneiras. Então, o determinante ele vai utilizar esse conceito aqui, tá? Então, a partir de agora, nós vamos começar a esmiuçar aí e definir algumas propriedades dessas permutações. Então, esse é o primeiro conceito de hoje. A permutação de n elementos, né? Nós vamos definir aqui como uma fila dos n elementos, né? Então, quer dizer, a ordem ela é importante. Então, nós já trabalhamos isso com combinatória, né? Mas só retomando aqui. A partir daqui, nós vamos falar sobre um conceito importante de uma permutação, que é uma fila dos n objetos, que é o conceito de inversão, né? Quando é que dois elementos de uma permutação estão invertidos, né? Ou existe uma inversão ali? Dois elementos estão invertidos quando eles aparecem numa ordem diferente, né? Esse conceito ele é muito interessante. Então, vamos lá. Então, nós vamos definir um conceito aqui de inversão, tá? Então, dois elementos estão invertidos se aparecem numa ordem diferente, tá ok? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar os números 1, 2, 3 e 4. Esses são os nossos elementos aí. Então vamos imaginar esta permutação principal aqui, digamos, né? Identidade até que nós chamamos 1, 2, 3 e 4. Vamos imaginar esta uma inversão aqui que é a seguinte: 1, 3, 2, 4. Né? Então aqui existe uma inversão, né? Então o 2 e o 3, eles estão aparecendo em ordem diferente, né? Observe o seguinte, que o 1 em relação ao 3, ele não está invertido. Não existe uma inversão aqui do 1 em relação ao 3, porque o 1 ele aparecia antes do 3 e ele continua aparecendo antes do 3. O 2 e em relação ao 4 também, né? O 2 ele está antes do 4 aqui e continua antes do 4. O 3 está antes do 4 aqui, continua antes do 4. E o 1 em relação ao 4 também. Então a única inversão aqui é o 2 e o 3, tá? Então a inversão ela tem que analisar de elemento para elemento. Então se nós analisarmos, por exemplo, 2, 4, 1, 3, né? Então aqui, por exemplo, vamos analisar em relação ao 1, por exemplo. O 1 não está invertido em relação ao 3. Por quê? O 1 aparece antes do 3 e continua aparecendo antes do 3, né? Então nós sempre vamos comparar em relação a esta aqui, né? Ou em relação a uma permutação base aí que nós vamos tomar, mas imaginando em relação a esta aqui, né? O 1 ele não está invertido em relação ao 3, mas o 1 está invertido em relação ao 4 e ao 2. O 4 ele não está invertido em relação ao 2. O 2 ele não está invertido em relação ao 4 e nem em relação ao 3, porque os dois continuam aparecendo depois do 2. Mas o 2 está invertido em relação ao 1, porque aí o 2 está aparecendo antes do 1. O 3 ele está invertido em relação apenas ao 4, mas ele não está invertido em relação ao 1 e ao 2, porque ele continua aparecendo depois, né? E o 4 ele está invertido em relação ao 1 e ao 3, né? Mas ele não está invertido em relação ao 2. O 2 continua aparecendo antes do 4. Tá? Então, nós temos que analisar cada elemento se ele está invertido em relação a qual elemento, tá ok? Então isso ilustra pra gente aí o conceito de inversão. Olha só, agora nós temos um conceito aí também, que é o seguinte. Nós vamos definir a classe de uma permutação. Bom, a permutação ela vai ser dita de classe par se o total de inversões for par, tá? E ela vai ser dita de classe ímpar se o total de inversões for ímpar. Vamos voltar a esse exemplo que nós acabamos de ver aí. Bom, nós pegamos o 1, 2, 3, 4. Essa é a nossa base. Permutação base é esta aqui. Quer dizer, a ordem padrão é essa aqui. Agora, para a gente... Coloquei aqui dois exemplos, né?
Para a gente descobrir o total de inversões, para a gente saber se a permutação é par ou ímpar, eu vou ensinar para vocês aqui uma regra prática, né, que é a seguinte. Nós pegamos cada elemento e vamos vendo os que aparecem na sequência dele, quantas inversões existem. Tá? Então, por exemplo, se nós partimos do 1 aqui, o 1 ele não está invertido em relação ao 3, não está em relação ao 2 e não está em relação ao 4. Agora o 3 está invertido em relação ao 2, então ele tem uma inversão aqui. Do 3 para o 4 não, então tem uma inversão. O 2 para o 4 não tem nenhuma inversão. Tá? Então do 2 para o 4 não, e do 4 já é o último elemento, então não interessa. Então tem uma única inversão. Então nós vamos pegando cada elemento e vamos vendo as inversões que tem dali para frente. Então a única inversão que existe aqui é do 3 para o 2. Né? Do 3 para o 2, então, é uma inversão. Então esta permutação aqui, ela é ímpar. Ok? Porque ela tem uma inversão. Essa permutação aqui, vamos lá. O 3 para o 4, ok? 3 para o 2, 3 para o 1. Duas inversões. Né? 3 para o 2 e 3 para o 1. O 4 para o 2 e 4 para o 1. Duas inversões também. 2 mais 2, 4. Então já temos 4 inversões. E o 2 para o 1, mais uma inversão, né? Então nós temos 5 inversões, tá? Então nós temos uma quantidade ímpar também de inversões. Então essa também é uma permutação de classe ímpar. Então nós vemos em relação a cada elemento, né? Vamos pegar um exemplo aqui, né? Se nós fizermos aqui 2, 1 e 4, 3, por exemplo, né? Esse exemplo, o 2, né? O 2 tem uma inversão, aqui olha, uma, aqui o 1, 4, 3, nenhuma inversão, e o 4 em relação ao 3, mais uma inversão aqui. Então 4, o 3 é menor, né? Do que o 4 teria que vir antes, então 1 mais 1, 2. Então tem um número par aqui de inversões. Então esta é uma permutação de classe par. Então é o seguinte, nós partimos do primeiro elemento, né? E nós vamos vendo a partir desse primeiro elemento quantos que o seguem que são menores do que ele. Esse é o total de inversões que vai ter em relação àquele elemento. Aí vamos para o próximo. Vamos quantos elementos que o seguem são maiores do que ele. Vamos para o próximo. Assim por diante, contamos todos esses valores aí. Esse vai ser o total de inversões. E esse total de inversões, se ele for par, a permutação é dita de classe par. Se ele for ímpar, a permutação é dita de classe ímpar. Olha só, aqui vamos pegar um outro exemplo, que é o seguinte. Nós temos aqui os elementos do 1 ao 7. E montamos aqui essa permutação. 5, 3, 2, 7, 4, 6, 1. Queremos analisar a paridade aqui dessa permutação. Temos que contar o total de inversões. Então começamos aqui pelo 5. Quais são as inversões do 5? Bom, 5, 3 é uma inversão, né, porque o 5 ele tem que aparecer depois do 3. Então 5, 3 é uma inversão. 5, 2 é outra inversão. Depois 5, 7 não é. 5, 4 é outra inversão. 5, 6 não é. E 5, 1 é outra inversão. Agora vamos para o 3. 3, 2 é uma inversão, 3, 7 não, 3, 4 não, 3, 6, 3, 1 é outra inversão. Agora vamos para o 2. 2, 7, 2, 4, 2, 6, tudo certo, 2, 1. 2, 1 é uma inversão. Agora vamos para o 7. 7, 4, 7, 6. Duas inversões aqui, ó, 7, 4 e 7, 6, né? Que o 7, 4 e o 7, 6 teriam que aparecer antes. E o 7, 1 também, né? 7, 1. Agora o 4. 4, 6 tá ok? 4, 1. 4, 1 é uma inversão. E o 6, 6, 1, né? 6, 1 é uma inversão. Tá ok? Então, o 1 era para aparecer antes do 6. Então, qual é o total de inversões que nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 inversões. Ok? Então esta é uma permutação de classe par, tá ok? Então o total de inversões que vão aparecer. Então isso aqui vai ser muito importante para a gente aprender a calcular os determinantes. Bom, agora pessoal, gostaria de mostrar para vocês dois fatos aqui, que são o seguinte. O fato 1 é o seguinte, em toda permutação, a inversão de dois elementos alterna a classe. Bom, se nós pegarmos uma permutação, se nós invertermos somente dois elementos, então
nós alternamos a classe. Por exemplo, se era classe par, passa a ser classe ímpar. Se era classe ímpar, passa a ser classe par. Bom, nós temos que dividir. Na verdade, isso aqui é uma proposição, um teorema, na verdade, né? Mas ele é bastante simples, que é o seguinte. Se nós imaginarmos a nossa permutação da seguinte forma. 1, 2, 3, né? Vários elementos. Nós temos alguns casos para dividir aqui. Vamos imaginar que nós temos os elementos A e B, né, exatamente consecutivos, ok? Então, se nós fizermos esta inversão dos dois, somente invertermos os dois, olha o que vai acontecer. Nós vamos ficar com essa mesma permutação, só que em vez de AB, nós vamos ficar com BA. E o resto totalmente igual. Bom, nesta situação, o que vai acontecer? Se estes elementos eles estão invertidos no sentido de que este A é maior do que este B, então quando nós fizermos isso aqui, nós vamos mudar. Se essa permutação, por exemplo, originalmente, ela era par, então nessa situação ela vai passar a ser ímpar. Por quê? Porque nós invertemos somente esses dois elementos. Todo o resto vai manter a mesma coisa. Então, por exemplo, todos os elementos à esquerda do A e do B, que eram menores ou maiores do que o A ou que o B, vão continuar obedecendo a mesma relação. E todos os elementos que eram maiores do que os dois, que estavam acima, vão continuar obedecendo a mesma relação. Ou seja, ou vão continuar sendo maiores ou menores, enfim, cada caso vai ser um caso. Mas nós só vamos trocar esses dois, né? E eles são consecutivos. Portanto, se era par, vai virar ímpar por causa somente desses dois. E se era ímpar, vai virar par por causa desses dois também, tá? Bom, agora, pessoal, que nós já argumentamos o caso em que os dois elementos são consecutivos, vamos argumentar quando os dois elementos aqui estão separados aqui por k elementos, né? Então existem k elementos aqui entre A e B, né? E nós vamos passar para uma permutação aqui em que nós vamos ter esses mesmos k elementos, porque nós só vamos mexer nos dois, né? Vamos mexer nos dois. Aqui vai ficar B e aqui vai ficar A, né? E aí nós só invertemos os dois, né? A permutação é a inversão de dois elementos somente. E vamos manter os mesmos k elementos aqui nesse miolo aqui, tá ok? Bom, para argumentar essa situação aqui, nós podemos usar justamente o caso anterior que nós argumentamos quando os elementos são consecutivos. Porque nós podemos ir fazendo de dois em dois. Então esse B, para ele vir até aqui, o que ele pode fazer? Ele teve uma inversão aqui com esse elemento, uma aqui, mais uma aqui, mais uma aqui. Nós vamos alternando de dois em dois, sempre os consecutivos. Então para esse B vir até aqui, ele vem, são K elementos mais o A. Então ele teve K mais uma inversões. Então ele teve K mais uma inversões para o B vir daqui para cá. E o A, quando nós fizemos essas K mais 1 inversões, o B já veio parar aqui. E o A, consequentemente, ele já está aqui, né? Como o A já está aqui, ele vai teria também, para o A vir daqui para cá, ele teria K mais uma. Mas como ele já está na segunda posição, depois dele aqui, nessa posição, então ele vai ter somente K inversões. Então nós temos K mais 1 inversões do B, K inversões do A. Então nós temos um total de 2K mais 1 inversões, 2K mais 1 é ímpar. Bom, se nós temos uma quantidade ímpar de inversões, então vai trocar a paridade. Se a permutação era de classe par, vai virar ímpar, e se era ímpar, vai virar par, né? Porque nós temos uma quantidade ímpar de inversões aí, tá? Então está argumentado aí, numa permutação, quando nós invertemos dois elementos somente, nós alternamos a classe, né? Isso vai ser útil lá para frente, quando nós formos argumentar aí que quando nós alternamos duas linhas de um determinante, o sinal se altera. Bom, esse é o nosso segundo fato, né, que nós queríamos argumentar aí, que é o seguinte. Se nós pegamos todas as n fatorial permutações de n elementos, as de classe par e de ímpar são o mesmo número, tá? Então é n fatorial sobre 2 para cada uma, tá? Então as duas classes seriam classe par e classe ímpar. Bom,
Isso aqui não é difícil de argumentar, né? Se nós pensarmos que nós temos as permutações de classe par, né? De classe par, vamos imaginar que esse total de permutações de classe par é N1, por exemplo, tá? E classe ímpar é N2, tá? Então, essas são as permutações de classe par e essas de classe ímpar. É claro que N1 mais N2 é igual a N fatorial, total das permutações de classe par. Mais permutações de classe ímpar tem que dar o total de permutações, né? A questão é que nós queremos argumentar aqui que é igual, né? O número de permutações de classe par é igual ao número de permutações de classe ímpar. Ou seja, esse N1 e esse N2, nós queremos argumentar que ambos são iguais a N fatorial sobre 2. Mas não é difícil de argumentar isso. Pelo fato 1 que nós argumentamos, é o seguinte, se nós pegarmos, vamos imaginar esses N elementos, né? Vamos fixar dois desses elementos. Por exemplo, como nós utilizamos lá o elemento A e o elemento B. Vamos imaginar todas as permutações de classe par. Mas vamos imaginar sob o ponto de vista dos elementos A e B. Bom, se nós pegarmos todas as permutações em que o elemento dos elementos A e B de classe par e nós invertermos esses dois elementos, pelo fato 1, nós vamos ter uma permutação ímpar, tá? De classe par, ela vai se transformar em ímpar. Mas quando nós simplesmente mudamos dois elementos de posição, né? Fazendo essa inversão, nós temos exatamente o total, o mesmo número de elementos, né? Isso é um exercício de análise combinatória, né? Se nós temos um elemento que ocupa uma determinada posição, permutação, e o outro ocupa uma outra posição, né? Se nós invertermos, nós vamos ter exatamente a mesma quantidade. Cada permutação par nós conseguimos transformar numa permutação ímpar, mas existe uma igualdade de número de elementos deste conjunto aí, desses conjuntos, tá ok? Então isso argumenta aí pra gente que o total de permutações pares é igual ao total de permutações ímpares. Bom, pessoal, a gente tem um outro conceito muito importante aqui, que é o seguinte, o termo de uma matriz quadrada de ordem n. Bom, é definido aí como o produto de n elementos, né, em que aparece exatamente um de cada linha e um de cada coluna. Tá? Então a matriz tem que ser quadrada, né, e estou definindo aqui para a ordem n. Cuidado não confundir aqui termo de uma matriz, né, que eu estou utilizando esse nome, com elemento de uma matriz. O elemento é cada uma das entradas ali da matriz, né, que nós definimos lá nas nossas aulas iniciais de matriz. Agora aqui não, é o produto de n elementos em que aparece exatamente um de cada linha e um de cada coluna. Vamos dar um exemplo usando uma matriz 3×3, tá? Então vamos pensar na matriz A e vamos escrever essa matriz da seguinte forma. A1, A12, A13, A21, A22 e A23 e A31, A32 e A33. Então vamos listar quais são os termos dessa matriz. Bom, tem que aparecer exatamente um de cada linha e um de cada coluna. Então vamos pegar o A11 aqui. Então A11 pode aparecer. Já pegamos o A1 desta linha e dessa coluna. Então agora tem que aparecer um desta linha e um dessa linha, só que não pode aparecer mais dessa coluna, porque a gente já pegou o A1. Então podemos pegar, por exemplo, o A22. Agora já pegamos o A11, o A22, já pegamos esta linha, temos que pegar dessa linha, mas não pode aparecer essa coluna, porque aqui já tem o A11, e não pode aparecer essa coluna porque tem o A22. Então tem que aparecer o A33. Então este é um termo. Continuando no A1, poderia aparecer, em vez do A22, o A23. Mas aí aparecendo o A23, aí tem que aparecer o A32. Não é? Agora, com o A1 já acabou. Agora tem que vir para o A12. A12 apareceu, né? Aí poderia aparecer o A21, né? Então apareceu desta linha, aí apareceu este, e agora tem que aparecer esse, o A33. Agora de novo o A12. A12 poderia aparecer o A23 também. A23 e o A31. Então note que exatamente um de cada linha, né?
um de cada coluna, sem repetir aí, né? Bom, agora um A13 aqui. Então, o A13 apareceu. Então, já não pode mais aparecer esta coluna e nem essa linha. Então, por exemplo, pode aparecer o A22 aqui. O A22. Agora já não pode. Escolhemos esse aqui, já não pode aparecer mais essa coluna nem essa linha. Então, tem que aparecer o A31. Né? E assim por diante, tá? Para finalizar, nós temos o A13. Aí, em vez do A22, o A21. E depois o A32. A21. E o A32. Então, esses são os 6 elementos que aparecem. Se vocês lembrarem do cálculo do determinante de ordem 3, vocês vão certamente se lembrar que apareciam 6 elementos aí no cálculo, né? Mas, enfim, já vamos chegar lá. Agora, olha que um detalhe aqui é o seguinte, né? Cada um desses produtos aqui recebe o nome de termo, tá? Então, o termo de uma matriz quadrada, de ordem 3 no caso aqui. Esse termo aqui, que na verdade é o produto dos elementos da diagonal principal, recebe o nome de termo principal. Termo principal, tá? O produto dos elementos da diagonal secundária, que seria o produto aqui A13, A22 e A31, A13, A22 e A31, esse aqui poderia ser chamado aí de termo secundário, né? Mas não é muito utilizado essa nomenclatura. Mas seria aí relacionado à diagonal secundária, tá? Mas o termo principal a gente acaba utilizando bastante. O termo principal, né? Quer dizer, o produto dos elementos da diagonal principal da matriz, que de fato vai aparecer um elemento de cada linha, né? E de cada coluna também. Bom, guardem esse conceito aqui que agora nós vamos partir aí para o cálculo dos determinantes para vocês entenderem como é que a gente aplica toda essa teoria no cálculo dos determinantes. Agora sim, pessoal, nós estamos aí na definição mais importante da nossa aula, né? Nós queríamos chegar aqui nesse ponto, que é a seguinte: o determinante, né, de uma matriz quadrada de ordem n aí, né? Nós vamos definir aí como a soma dos termos da matriz precedidos do sinal mais se o termo for par, ou sinal menos se o termo for ímpar. Bom, nós tínhamos falado em termo par e termo ímpar, nós não definimos isso claramente aí, né? Mas, na verdade, o que vai acontecer? Termo par é aquele em que o total de inversões é par. E termo ímpar é aquele em que o total de inversões é ímpar, tá? Então, com isso, a gente consegue calcular os determinantes. Então, juntando aí o assunto que nós vimos de permutações, né? Porque cada produto dos elementos pegando um elemento de cada linha, de cada coluna da matriz, vai formar uma permutação, né? E aí nós vamos conseguir calcular essa permutação se ela tem ordem, se ela é de classe par ou se ela é de classe ímpar. E nós analisamos isso aí em relação à coluna, ok? Então vamos fazer um exemplo aqui para o determinante de ordem 2 e depois para o de ordem 3. Bom, pessoal, vamos agora então aplicar essa definição de determinante, né? E os conceitos aí de termo par, termo ímpar, de permutações que nós acabamos de estudar, para calcular o determinante de uma matriz de ordem 2, né? Então está aqui a matriz de ordem 2, né? A1, A12, A21 e A22. Veja só, A1, A22. Eu vou escrever aqui, eu vou escrever todos os termos possíveis dessa matriz. Então nós temos esse termo, este com este, né? Porque nós já usamos esta coluna e já usamos esta linha, então só resta esse elemento. E se nós partimos deste elemento desta linha, só temos este elemento. Então A1, 2 e A21. Agora a questão da paridade, nós olhamos o seguinte. Se nós olharmos em relação à coluna, né? O A1, depois vem o A22 está na coluna seguinte. Se nós olharmos em relação à coluna, ou seja, fixando essa primeira entrada aqui, o 1 e o 2, o que acontece com a segunda, né? Porque aqui nós vamos sempre mudar as linhas, né? Então vamos analisar em relação à coluna. Em relação à coluna, esse A22 ele está para frente. Então o sinal aqui realmente é positivo, né? Porque não existe uma inversão. Por outro lado, quando nós pegamos esse A12, né? Este A12 em relação a esse A21, o A21 está à esquerda, né? O A12, né? Se nós olharmos este 1 e esse 2, aí a partir daqui variarmos a coluna,
Aí nós vemos que esse 2 e esse 1 existe uma inversão aqui. Então aqui é sinal negativo. Então aqui existe uma inversão. Então, resumindo, é esse termo com sinal positivo e esse com sinal negativo. A1, 1, A2, 2, menos A1, 2, A2, 1. Olha só como bate com a nossa regrinha prática que nós vimos, que é o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Agora, aqui vocês entenderam o porquê, né, que é isso aqui. Porque na verdade nós definimos aí como esses produtos dos termos, né, aliás, como essa soma dos termos, considerando o sinal e a paridade aí das permutações, tá? Para a matriz de ordem 2 ainda fica fácil. De ordem 3 ainda dá para a gente fazer. Até de ordem 4 também, mas já começa a complicar um pouquinho, né? A partir daí a gente tem outros resultados que vamos ver na próxima aula. Mas, a princípio, no momento, vamos fazer também o de ordem 3. Bom, de ordem 3, como é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter A1, 1, A1, 2, A2, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3, A3, 1, A3, 2 e A3, 3. Então vamos lá. Agora, o primeiro passo é o seguinte. Nós temos que escrever todos os termos que aparecem. Nós já escrevemos, né? Vou pular essa parte do vídeo porque nós acabamos de escrever aqui. Mas enfim, é este elemento com este, com este. Aí nós podemos pegar este, com este, né? Sempre um de cada linha e um de cada coluna, né? Sem repetir a coluna. Então, depois este com este, com este, este com este, com este, este com este, com este e este com este, ok? Então vou escrever todos os elementos ali. Bom, pessoal, escrevi ali todos os termos que aparecem aqui dessa matriz, né? Os termos dessa matriz. Agora vamos ter que analisar o sinal. Bom, vamos fixar a princípio a linha, tá? Então vamos imaginar aqui, eu peguei linha 1, linha 2, linha 3, linha 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok? Então fixando a linha, vamos analisar agora a questão do sinal em relação à coluna. Então vamos ver o total de inversões. Então aqui, do 1 para o 2 para o 3, não tem nenhuma inversão aqui. Está na ordem bem certinho. Então aqui é sinal positivo. Aqui, 1, 3, 2, né? Veja, do 1 para o 3 não tem inversão. Do 1 para o 2 também não. Mas do 3 para o 2 tem uma inversão. Então uma inversão é ímpar. Então, e a gente para no penúltimo sempre. Então dá menos aqui. Do 2 para o 1, estou olhando sempre em relação à coluna, tá? Então vamos lá. Do 2 para o 1 tem uma inversão. Do 2 para o 3 não tem inversão. E do 1 para o 3 também não tem inversão. Então, somente do 2 para o 1, negativo. Do 2 para o 3, estou olhando em relação à coluna. Importante isso aí. Do 2 para o 3 não tem inversão. Do 2 para o 1 tem uma inversão. Aí do 3 para o 1 também tem mais uma inversão. Tá? Então tem duas inversões, 2 é par, positivo. Depois nós temos aqui A1, 3, ó, 3, do 3 para o 2 tem uma inversão, do 3 para o 1 também tem uma inversão, e do 2 para o 1 tem mais uma inversão. Então temos 3 inversões, 3 é ímpar, menos. Agora, do 3 para o 1 tem uma inversão, do 3 para o 2 tem duas inversões, ok? Do 3 para o 2 tem... Do 3 para o 1 tem uma inversão, do 3 para o 2 tem mais uma inversão. E do 1 para o 2 não tem inversão. Duas inversões é par positivo, ok? Então esses três termos são positivos e esses três negativos. Então vamos escrever isso aqui agora. Vai ficar assim, ó. A1, 1, A2, 2, A3, 3, mais, vou escrever primeiro todos os positivos, mais A1, 2, A2, 3, A3, 1, mais A1, 3, A2, 1, A3, 2, agora menos A1, 1, A2, 3, A3, 2, menos A1, 2, A2, 1, A3, 3, menos
A1, 3, A2, 2 e A3, 1, tá? Então, olha só, se vocês observarem bem, é exatamente o que está aparecendo aqui, a que a gente estudou a regra de Sarrou, né? Que nós aprendemos aí a repetir as duas primeiras colunas, né? E aí fazer aqueles produtos, considerando sinal positivo quando paralelo à diagonal principal e negativo quando paralelo à diagonal secundária. E também explicamos a regra da borboleta, né? Então veja só, esse vezes esse, mais A1, 2, A2, 3, A3, 1, mais A1, 3, A3, 2, A2, 1, menos A1, 1, A3, 2 e A2, 3, menos A1, 2, A2, 1 e A3, 3, e menos A1, 3, A2, 2, A3, 1, que é a diagonal. Exatamente o cálculo do determinante que apareceu, tá? Mas agora vocês entenderam que é de acordo com as permutações, tá? Se nós quiséssemos fazer em relação à coluna, né, para analisarmos a permutação em relação às linhas, daria certo também, tá? Aí a gente teria que fazer, o primeiro elemento ficaria A1, A2, 2 e A3, 3, tá ok. Depois ficaria A1, 1, A3, 2 e A2, 3. A1, 1, A3, 2 e A2, 3. Aí a coluna que apareceu certinho aqui, 1, 2 e 3. Mas as permutações ficariam o seguinte, ó, aqui, do 1 para o 3 não houve inversão, do 1 para o 2 também não, e do 3 para o 2, uma inversão. Então continuou negativo aqui, né? Então era negativo aqui, continua negativo lá. Depois, A2, 1, A1, 2 e A3, 3, enfim, vai manter exatamente os mesmos sinais. Mas, para a gente, em vez de a gente pensar dessa forma, até mais interessante a gente pensar com relação à transposta, né? A matriz transposta, e justificar que o determinante da matriz transposta é igual, né? Porque aí, em vez de a gente pensar em relação às colunas, uma vez que vale para a transposta também, né? Que o determinante é igual, e aí é indiferente, né? Analisar em relação às linhas e em relação às colunas também. Bom, pessoal, com isso então nós fechamos a aula de hoje, né? Nós vimos aí a definição formal de determinantes. Para isso nós precisamos entender o que é uma permutação, definir o sinal de uma permutação, quando que ela é par e quando ela é ímpar. Quando ela é par, o sinal é positivo, daquele termo, né? Definimos o termo também de uma matriz, como sendo o produto de elementos aí formados aí por um elemento de cada linha e um elemento de cada coluna, né? Sem aparecer repetição. E o sinal é positivo quando o número de inversões é par, e é negativo quando o número de inversões é ímpar, né? Definimos o que é uma inversão, fizemos vários cálculos nesse sentido. Eu gostaria de deixar como desafio para vocês que vocês estendessem, né, este raciocínio para o determinante de uma matriz de ordem 4, né? Mas fazer a coisa genericamente também. Então vocês vão ter, na verdade, 24 termos aí, né? Porque aí vai ser 4 fatorial, que é 24, né? 24 termos. E para esses 24 termos, 12 deles vão ter sinal positivo, vão ter ser de classe par, e 12 deles vão ter classe ímpar. Aí vocês vão ter que ir analisando o número de inversões. Se o número de inversões é par, sinal positivo, ímpar, sinal negativo. E com isso vocês vão ter exatamente a formulinha aí também para o cálculo determinante de matriz de ordem 4, tá? Então, esta é a raiz, pessoal, a maneira como surgiram realmente os determinantes. Agora, o porquê que se teve interesse em definir essa ferramenta vai ficar mais claro quando nós voltarmos a sistemas lineares, quando nós falarmos na regra de Cramer, tá? Aí vai ficar um pouquinho mais claro para vocês o porquê da utilidade. Embora hoje se tenham mais utilidades aí, né? Se extrapolou aí aquelas utilidades iniciais para o determinante. Então hoje nós temos mais aplicações, né, mais utilidades para os determinantes, tá ok? Mas enfim, na próxima aula, pessoal, nós vamos continuar nessa linha. Nós vamos argumentar as propriedades dos determinantes, que nós vimos já do ponto de vista da álgebra linear, mas de um ponto de vista desta parte de permutações, tá? Acredito que a argumentação vai ficar mais interessante, mais fácil, né? E com isso vocês vão conseguir incorporar melhor esses resultados, tá ok? E aí com isso nós
fechamos essa parte de determinantes, né? Nós temos ainda que ver outros detalhezinhos aí de determinantes. Matriz inversa também, gostaríamos de dar uma olhada, né? Matriz inversa. E para então nós entrarmos aí nos sistemas lineares, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau!